Bom, pessoal, então hoje ainda continuando um pouco sobre esse tema de colelitias e de manobras durante uma colecite difícil, trouxe aqui dois PDF também do UpToDate para tentar ainda reforçar um pouco desse tema, devido à importância para o cirurgião geral, o cirurgião do aparelho digestivo. Então o residente ele sempre tem muita dificuldade e ele tem muita dúvida sobre esse tema, então eu acho que novamente é um tema que é interessante aqui pra gente, e tem coisa nova, lógico, do que eu já trouxe ali em vídeos antigos que tem aqui no canal, né? Então se você não viu, aqui no canal tem um vídeo sobre colecite difícil, talvez um dos primeiros vídeos do canal, trago ali alguma dessas manobras para a gente fazer nessa situação. E também tem aqui o vídeo sobre colecite aguda, explicando o consenso do Tóquio 18, então interessante que a gente veja esses dois vídeos. E o vídeo de hoje vai trazer também novas informações sobre esse tema. Então tem dois PDF aqui do UpToDate sobre o tratamento da colecite difícil e o tratamento da colecite aguda calculosa. Esse daqui é um PDF que eu vou querer discutir um pouco mais profundo, de forma um pouco mais aprofundada, no qual ele vai trazer aqui essas situações na qual o cirurgião ele precisa ter um maior cuidado ao operar esses casos de colecistite, tá? Então, inicialmente, aqui ele vai trazer alguns cenários para a gente reconhecer um cenário um pouco mais adverso. Então, ele vai trazer. Então, aqui inicialmente traz aqueles pacientes que nós vamos realizar uma colestectomia e o paciente já tem uma cirurgia prévia. Então aqui já tem muitos pontos práticos para gente. Então se o paciente ele tem uma laparotomia mediana, o ideal é que a gente fuja daquela incisão mediana para fazer a nossa punção. Então você pode começar a punção, é uma tática que eu inclusive já utilizei algumas vezes, é você começar pela punção epigástrica. Tá? Então você fazer uma punção aberta na região epigástrica, ali onde seria a mão direita do cirurgião, você entra com a ótica e tenta analisar ali como é que está o andar mais inferior do abdômen, se consegue passar algum outro trocáter. Se você não optar por não fazer nessa topografia, uma região boa para você também começar a sua punção, já seria essa punção da ótica, né? A punção inferior seria paramediana à direita, geralmente um pouco supraumbilical ali, é uma região boa para você fazer, você vai estar conseguindo fugir um pouco daquelas aderências que pode ter nessa incisão mediana. Então fazer alguma dessas punções iniciais para você passar a ótica e observar a cavidade é muito interessante. Ele traz aqui que você pode também fazer a punção de Palmer. Já a punção de Palmer é uma punção meio às cegas que nós realizamos no hipocôndrio esquerdo do paciente. Então, principalmente paciente muito obeso, a gente pode começar com essa punção de Palmer. Tem aqui também no último vídeo, como a gente posiciona trocáteres, eu expliquei um pouco também sobre essa punção de Palmer. Deixa eu ver. Então, eu não gosto muito dessa punção de Palmer devido a isso. Prefiro fazer sempre nos pacientes que têm incisão prévia no abdômen, em qualquer topografia. Eu prefiro fazer punções abertas. A única que eu ainda não faço punção aberta de rotina é quando o paciente tem uma cesariana, uma incisão de Pfannstiel, acaba não atrapalhando. Se o paciente tem qualquer outra cirurgia abdominal, eu sempre faço ali as minhas punções abertas, que eu já tive alguns problemas e eu aconselho também que seja feito isso. Sempre que você precisar, você pode passar um portal adicional para fazer a lise de aderência, para você conseguir fazer as suas punções de uma forma, fazer as suas punções e trabalhar de uma forma mais segura. Nos pacientes obesos também é um cenário adverso para a gente sabe que o paciente muito obeso existe uma maior chance de conversão da cirurgia, igual traz aqui o artigo, né? Eu aconselho muito nos casos do paciente muito obeso, principalmente aqui um IMC acima de 50, que você realmente só converta em último caso. Né? Então o paciente muito obeso, a gente quando converte, a cirurgia não melhora muita coisa, a cirurgia ainda é muito difícil. Geralmente a gente converte nas situações que tem ali um sangramento muito exuberante, que a laparoscopia limita a gente para conseguir fazer o controle hemostático, naqueles pacientes que a gente tem uma suspeita de perfuração de víscera oca. Então são duas situações que ali realmente não tem, são talvez as melhores indicações de converter. Lembra então que se você estiver operando um paciente muito obeso, a conversão talvez não te ajude muito, tá? Eu ainda sempre prefiro insistir
bastante, lógico, sempre que possível. Nos pacientes muito obesos, então geralmente a gente não vai fazer a punção na região umbilical. Então os pacientes eles vão ter ali um panículo um pouco mais, tem aquele abdômen avental muitas das vezes, e aqui uma recomendação do UpToDate é que a gente faça uma punção 15 centímetros abaixo do processo tifoide. Então se o paciente não tiver nenhuma cisão prévia, o paciente só mais obeso, fazendo essa topografia da cicatriz umbilical, você vai ficar muito distante da sua vesícula. Então você pode fazer uma punção nessa topografia e eu acabo fazendo pararetal direita a supraumbilical. Então geralmente mais ou menos nessa topografia. Então uma coisa interessante também para os pacientes mais obesos, não angular muito o seu trocata, que isso vai te dificultar devido ao grande panículo adiposo desses pacientes. Traz aqui uma orientação nutricional interessante também. O paciente muito obeso, muitas das vezes o fígado ele é muito grande, então ele atrapalha muito a gente na cirurgia. Você fazer uma dieta de 1.200 calorias por 3 semanas antes da cirurgia, a gente faz isso muito também para os pacientes bariátricos, isso daqui reduz o volume hepático e acaba facilitando um pouco a nossa cirurgia. Interessante também a gente trazer essas recomendações para o nosso paciente. Um outro cenário muito adverso para a gente é o paciente que tem a colecistite crônica. O que seria essa colecistite crônica? Seriam aqueles pacientes que têm as cólicas biliares frequentes, então o paciente que tem muita cólica biliar, o paciente muito sintomático, esses pacientes muitas das vezes eles podem acabar evoluindo ali para um cenário de colecistite crônica, que nada mais é do que uma reação desmoplásica ao redor da vesícula. Então aquele processo de cólica biliar de repetição, isso leva a um processo desmoplásico, aquela vesícula ela começa a se tornar retraída, a gente tem muita dificuldade de fazer a atração, de fazer aquela exposição do trígono hepatocístico, e isso dificulta muito a nossa manipulação. Então acho que todo mundo já operou uma vesícula dessa, principalmente se tiver aquele cálculo impactado no infundíbulo, então muitas das vezes dificulta o nosso manuseio, né? Então o cirurgião fica com dificuldade de pegar ali o infundíbulo e fazer a tração para fazer a exposição do trígono hepatocístico. Nessas situações, então, nós temos aquelas vesículas esclerotróficas, tá? Então, muitas das vezes a vesícula esclerotrófica nada mais é do que uma vesícula que já sofreu um processo inflamatório crônico. Você tem ali, às vezes, um cálculo impactado no infundíbulo, obstruindo aquele ducto cístico e, por alguma ocasião, o paciente não evoluiu para colecistite, tá? Então, quando você tem essa situação, aquela bile ela acaba sendo absorvida de dentro da vesícula e praticamente fica somente a vesícula e os cálculos dentro ali da vesícula biliar. Então você tem aquela vesícula murcha e retraída, uma vesícula que é muito difícil. Então a vesícula esclerotrófica, quando você tem esse dado na ultrassonografia, cuidado, já entra preparado para a dificuldade. Traz esse mecanismo das colecistites, né, que na maioria das vezes você pode ter essa obstrução do ducto cístico, que isso daí vai levar a colecistite, mas também você pode ter somente às vezes uma discinesia biliar e essa vesícula evoluir para uma colecistite. Existe ali também uma outra explicação para o paciente entrar em colecistite, que seria a transformação da lecitina para lisolecitina na presença do cálculo biliar, e isso levaria a uma irritação da parede, levando o paciente para uma colecistite. Só mais uma dica aqui. Quando o paciente tem aquele cálculo impactado na vesícula, no infundíbulo, às vezes a gente não consegue segurar o infundíbulo para fazer a movimentação. Muitas das vezes você tentar segurar pelo ducto cístico, né, um pouco mais abaixo ali daquela obstrução, são as vezes que eu consigo fazer uma exposição melhor. Então uma dica para alguém aí quando estiver trabalhando com aquele cálculo impactado no infundíbulo, tentar segurar um pouco mais baixo no ducto cístico para tentar fazer essa exposição. As colecistites agudas também são cenários difíceis, né? Então a gente sabe que isso sim é uma dificuldade para a gente. Então o processo inflamatório pode obscurecer o trígono hepatocístico, dificultar a nossa manipulação. Fatores de risco, então, que aumentam a dificuldade numa pacientes que têm sintomas de colecistite por mais do que 72 horas, aquele paciente com muita leucocitose, o paciente que já se apresenta com plastrão palpável, paciente com múltiplas comorbidades, suspeita de colecistite gangrenosa. Também existe um outro dado aqui, que quanto mais a parede da vesícula estiver espessada, maior o fator de risco para uma cirurgia difícil.
Geralmente o corte ali são 4 milímetros, né? Então uma vesícula que tem uma parede mais que 4 milímetros, também esperar um pouco mais de dificuldade. Outros cenários aqui que é na síndrome de Merise, eu vou trazer aqui ainda um vídeo só sobre síndrome de Merise. O próximo vídeo que eu quero trazer para o canal é sobre lesão de via biliar, que eu já tenho também um material separado. O próximo vídeo será sobre esse tema. Os pacientes com cirrose, então, muitas das vezes gera dúvida, gente. Será que a gente pode operar aquele paciente com cirrose e fazer uma colestectomia eletiva para aquele paciente? Então, a gente sabe que existem inúmeras razões para a gente ter uma colestectomia mais difícil. Então, o aumento da circulação colateral, a hipertensão porta aumenta o risco de sangramento. Os pacientes podem ter uma deterioração, uma descompensação hepática no pós-operatório. Então, muitas das vezes, o próprio anestésico que a gente faz ali, né? O paciente tem uma descompensação hepática, então a gente precisa dosar sempre um TGO-TGP para esse paciente no pós-operatório. E a fibrose do fígado também. Então, o fígado, às vezes, a gente não consegue fazer uma exposição devido ao fígado mais endurecido. E realmente existe um maior risco de sangramento para esses pacientes. Então, a única vez que eu não consegui retirar a vesícula de um paciente, entrei para fazer uma colestectomia eletiva, não consegui tirar a vesícula do paciente, foi nesse cenário de hipertensão porta, paciente cirrótico. Então, nem comecei a descolar a vesícula, o paciente já sangrou muito e tive que interromper o processo ali, porque são situações muito, muito difíceis. E como é que a gente pode selecionar os pacientes ali com cirrose para ser submetidos a uma colestectomia eletiva? Se o paciente for um Child A, um Child B, dá para operar sem muito problema. Geralmente o Child C a gente não opera. A gente explica que existe um grande risco de mortalidade e de morbidade para esses pacientes, a gente acaba só acompanhando. Se você optar por operar, sempre tem uma avaliação do hepatologista, isso vai também te respaldar bastante. O MELD é o melhor score para a gente predizer ali a morbimortalidade desse procedimento, é melhor inclusive que o Child. O paciente que tem um MELD maior do que 13, ele tem um alto risco de complicação. Então traz aqui até nos pacientes cirróticos que existe alguns estudos mostrando uma taxa de mortalidade na casa de seus 50%. Então, para o paciente Child C, realmente um risco proibitivo a gente ter esse dado. É importante para a gente conversar com o nosso paciente. Caso a gente vá operar os pacientes cirróticos, Child A, Child B, um MELD de 13 ou menos, sempre compensar o paciente. Então, ter ali ter uma análise do INR, do TTPA, então deixar o mais compensado possível. Plaqueta também acima de 50 mil é o ideal que a gente consiga manter para operar esses pacientes, sempre ter reserva de plasma para esses pacientes. A tomografia ela pode te ajudar também a observar se esse paciente tem varizes periumbilicais ou não, né? Então, se o paciente tiver varizes, a recanalização da via umbilical, sempre é preferível que a gente não faça a punção umbilical também, saia um pouco dessa topografia e faça em outra região, senão a gente pode ter muito sangramento. Gestação. Então, hoje em dia, a gente já tem muita segurança para indicar ali a colestectomia para as pacientes que estejam sintomáticas, tá? Então, paciente que tenha ali uma colestite aguda em qualquer trimestre, nós podemos operar essas pacientes. A gente sabe que é um procedimento seguro hoje em dia, então realmente a gente não precisa ficar com muito receio de operar a paciente que esteja tendo ali as complicações de uma colelitíase durante a sua gestação. Então, se a paciente fez uma colestite, a gente pode operar, não tem muito problema. Sempre tomar cuidado, lógico, com o útero, né? A gente vai ter que ter alguma adaptação dos portais e tentar utilizar a pressão intraabdominal a mais baixa possível. Aqui o UpToDate vai começar a trazer a parte da colecistostomia. Então, quando é que a gente vai utilizar a colestomia? O manejo desse dreno que a gente utiliza para realizar a colecistostomia. Então, a gente vai utilizar a colecistostomia para aqueles pacientes de alto risco, né? Então, a indicação de realizar a colecistostomia está muito mais bem explicado no Consenso de Tóquio. No vídeo aqui que tem aqui no canal, eu trago lá então, os fluxogramas bem explicado, então acho que não deixa muita dúvida para a gente.
Aqui traz uma informação que os pacientes são submetidos à colecistostomia, né, por colecistite, então aquele paciente que tem muita comorbidade, aquele paciente que tem um TOCQ 2, 3, que tem uma baixa performance, que é um ASA 3, um ASA 4, que tem o índice de Charlson muito aumentado. Então esses pacientes muitas das vezes é melhor que a gente faça uma colecistostomia, né? Então é percutânea. Esse procedimento ele é efetivo em resolver até 90%, ele é efetivo em resolver esse processo em 90% dos casos. Então muito interessante que a gente saiba que é muito efetiva a colecistostomia. Após o paciente ser submetido a uma colecistostomia, a gente precisa avaliar uma colecistectomia de intervalo para esses pacientes. Geralmente a gente vai realizar essa colecistectomia 2 meses após a colecistostomia. Lógico que a gente vai avaliar esse paciente, vai ver se esse paciente ele tem status para ser submetidos a essa cirurgia, e saber também aqui que muitos dos pacientes eles não vão ser submetidos à colecistectomia, né? Então o paciente muitas das vezes ele realmente é um paciente muito ruim de status e a gente não vai levar esse paciente para a cirurgia. Sempre que possível a gente vai deixar o dreno da colecistostomia, a gente vai deixar ele ali locado até a cirurgia. E aqui ele traz algumas outras formas de a gente realizar essa drenagem da vesícula biliar. Então existem formas até endoscópicas, que o endoscopista ele deixa um catéter via hepático comum, via ducto cístico dentro da vesícula biliar e drena ali para o duodeno. Uma situação que a gente acaba não vendo muito na nossa prática. Sobre essa colecistostomia, eu quero trazer aqui alguns pontos, trazer esse PDF aqui sobre o tratamento da colecistite aguda e passar alguns pontos, trazer um tópico interessante sobre colecistostomia. Então, inicialmente aqui, vou passar rápido, então quem quiser, esse PDF vai estar aqui também na descrição do vídeo para você baixar. Para quem quiser ter uma leitura mais completa do quadro de colecistite, ele traz muito bem lá, de uma forma muito didática, aqui bem organizada para a gente, sobre quando fazer antibiótico, a abordagem inicial desses pacientes. Aqui alguns pontos interessantes desse PDF, que muita gente às vezes tem dúvida. O paciente ele foi operado de uma colecistite não complicada, a gente vai descontinuar um antibiótico no dia após a colecistectomia. Então, a gente operou o paciente de uma colecistite aguda não complicada, esse paciente ele vai para casa no dia seguinte, se tiver condições, sem antibiótico. Lembrar que uma colecistite complicada ela é considerada quando o paciente ele tem uma necrose da sua parede, a perfuração ou a colecistite enfisematose. Então, nessas situações, são colecistites complicadas, a gente precisa manter o antibiótico no pós-operatório. Traz questões aqui da estratificação do risco, então, que a gente já falou no vídeo sobre do consenso de Tóquio. Traz novamente a questão da cirrose. Pacientes idosos, pacientes octogenários, eles podem ser submetidos à colecistectomia laparoscópica também. Nós temos ali resultados similares nos pacientes, quando nós comparamos pacientes idosos e pacientes jovens, nós temos resultados similares aqui segundo o UpToDate, então não tem que ter muito receio de operar o paciente ali com seus 80 anos, a gente sabe que a laparoscopia realmente é muito bom também para esses pacientes, então a gente pode operar os pacientes com 80 anos ou mais ali, se ele tiver um bom status, sem problema nenhum. Traz a questão das pacientes gestantes também, que já trouxe aqui pra gente. Ele vai trazer vários outros tópicos sobre performance do paciente e um tópico interessante. O momento de a gente realizar a colecistectomia no paciente com colecistite aguda. Então ele traz aqui que nós podemos operar o paciente até 3, 7 ou 10 dias do início dos seus sintomas. Então hoje em dia ainda os autores eles preferem realizar a cirurgia até 3 dias, mas já tem muita literatura que traz que a gente pode operar esses pacientes até 7 dias do início dos seus sintomas. Aqui eu queria fazer realmente um parêntese. Eu acho que dá para operar o paciente até 7 dias da colecistite, caso você já tenha um pouco mais de experiência, tá? Então se você tiver já uma experiência em colecistite, uma experiência em laparoscopia, até 7 dias a gente não tem muito problema.
Lógico, se você estiver começando, a literatura também te embasa você não operar depois de 3 dias de sintomas. A gente sabe que, a depender dos serviços, muitas vezes a gente não consegue operar esse paciente em até 3 dias do início dos seus sintomas. Mas a gente sabe que até 7 dias não tem muito problema. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram, então se você não segue no Instagram, me segue no Instagram, sempre eu trago ali alguns PDFs para baixar também. Tem alguns resumos que eu já fiz sobre colectomia direita e colectomia esquerda, então chama lá no Instagram se você não tiver esse PDF que eu te mando, baseado nos vídeos que eu trouxe aqui. E coloquei essa enquete, e essa enquete lá, a maioria realmente respondeu que opera em até 3 dias. Então o pessoal ainda não se sente muito seguro para operar em até 7 dias, a gente já tem isso daí. Lógico que tem ainda alguma diferença, alguns estudos mostram diferença, principalmente na taxa de conversão. O paciente que opera depois de 72 horas tem maior chance de ter a sua cirurgia convertida para via aberta. Mas já que muito bem recomendado, a gente pode operar em até 7 dias os pacientes após o início dos seus sintomas. Aqui vai trazer essa parte da colecistostomia que eu quero trazer. Eu quero trazer somente aqui um detalhe. Então, isso daqui, né? Então, é o procedimento de colecistostomia que nós utilizamos para os pacientes. Geralmente, nós fazemos um acesso transhepático, né? Então, é interessante que seja transhepático para que não haja um vazamento de bile através do catéter. Então, se você fizer direto na vesícula, pode vazar bile pelo catéter e você tem um cólera peritônio e precisar reoperar esse paciente. Então, ideal que a gente faça, pelo menos pegando um pedacinho aqui do fígado, deixando esse catéter aqui dentro. Muito interessante que seja feito dessa forma. O paciente melhorou, eu posso dar alta com o catéter, tá? Caso o paciente ele tenha status para cirurgia, a gente vai manter esse catéter até o dia da sua cirurgia. Caso o paciente ele não tenha status, a gente vê que é um paciente realmente ruim de performance, a gente não vai operar esse paciente. A gente pode fazer uma colangiografia por esse dreno para avaliar a patência do ducto cístico. Caso o ducto cístico esteja patente, eu posso até fechar esse dreno e o paciente não ter ali vazamento de bile através do dreno, ele pode ficar com esse dreno fechado. E aí a gente vai avaliar se pode ou não tirar esse dreno. A gente pode até eventualmente, se o ducto cístico estiver patente nessa colangiografia que a gente faz, a gente pode até tirar esse dreno. O ideal é que o UpToDate traz é que a gente faça um procedimento endoscópico através desse pertuito e retire esses cálculos. Ainda não vi ali nenhum endoscopista fazer dessa forma, mas tem descrição aqui nesse PDF aqui. A gente já sabe também que não tem muito problema de fazer esse procedimento. Traz que os pacientes têm um risco de recorrência após a colecistostomia de até 40%. Metade dos pacientes não serão submetidos à colecistectomia após a drenagem da vesícula biliar. Traz essa parte que eu já acabei de mencionar aqui, né? Então ele vai concluir esse PDF e vamos voltar aqui para a parte que o UpToDate traz sobre a cirurgia segura na colecistostomia. Então existe aqui um programa, né, da Sociedade Americana de Gastroenterologia e Endoscopia, que é um programa que define 6 passos para uma colecistectomia segura. O primeiro passo seria reconhecer e aplicar a visão crítica de segurança, reconhecer uma anatomia alterada, utilizar a colangiografia de forma liberal, considerar sempre um timeout intraoperatório antes de clipar e seccionar qualquer estrutura, ou seja, perguntar ao seu colega se ele concorda que aquilo ali é o ducto cístico, se ele concorda que aquilo ali é a artéria cística. Reconhecer quando a dissecção está numa região, numa região perigosa e considerar uma colecistectomia subtotal. Chamar ajuda sempre quando você tiver algum tipo de lesão de via biliar. Aqui também fica uma dica. Se você lesionou uma via biliar, é importante que um colega seu resolva isso daqui no intraoperatório. Então, muitas das vezes o cirurgião ele fica ali um pouco mais emocionalmente abalado, então é difícil ele ter ali, né, ter um emocional para fazer uma biliodigestiva. Então, às vezes que eu já passei por isso daqui, entrei uma vez, um colega meu tinha feito uma secção completa de via biliar, eu falei, não, pode deixar que eu assumo e é melhor que você faça a derivação biliodigestiva se precisar. Visão crítica de segurança, eu acho que a gente já, né, falou bastante, eu acho que todo mundo aí conhece essa visão crítica de segurança.
Caso você tenha uma falência em estabelecer a visão crítica de segurança, é importante que você comece a pensar ou em converter a cirurgia ou em realizar uma colecistectomia subtotal. Daqui a pouco eu vou trazer um pouco pra gente. É muito importante que a gente tenha uma flexibilidade em definir a importância dessa visão crítica de segurança. Muitas das vezes a gente não alcança a visão crítica de segurança perfeita, mas a gente consegue identificar o ducto cístico entrando perfeitamente no infundíbulo da vesícula. Então existem situações que a gente não precisa ter 100% aquela visão crítica de segurança e que dá para a gente completar a nossa cirurgia com tranquilidade. Sobre a dissecção da vesícula, então sempre que você tiver uma vesícula muito túrgida, principalmente na colecistite aguda, é importante que você faça a aspiração da bile. Quando tiver muita aderência, é importante que você baixe aquelas aderências sem utilizar energia também, então muitas das vezes pode ter o cólon ali aderido, o duodeno aderido na vesícula, então baixar sem utilizar a energia. Quando tem o cálculo impactado no infundíbulo, ele orienta que a gente faça somente uma movimentação lateral ali com o grasper de um lado para o outro, mas a gente sabe que não funciona muito bem isso. Geralmente é o que eu falo, acho que é melhor você tentar identificar o cístico e fazer a tração pelo ducto cístico. Dissecção romba com o aspirador, então tem técnicas muito bem descritas. Eles chamam isso de uma técnica de hidrodissecção, quando você utiliza o aspirador junto com o soro ali. Muito interessante, recomendo fortemente sempre quando você estiver nesse cenário de colecistite mesmo, aquele bloco inflamatório, que você não disseque com o Maryland. Então o tecido vai estar extremamente friável. Você dissecar com o Maryland é uma questão de tempo de você abrir uma estrutura que você não deseja, tá? Então utilizar a dissecção romba é fundamental. Eu sempre disseco com aspirador. Traz alguns pontos de cirurgia robótica sobre conversão da cirurgia. Você pode sempre converter, como eu já falei, na vigência de um sangramento muito exuberante. Lembrar que converter uma cirurgia não significa que você vai diminuir a chance de viabilizar e que a cirurgia vai se tornar mais fácil. Então sempre considerar muito essa questão da conversão da cirurgia. A abordagem fundocística é interessante, né? Eu acho que não ajuda muito você começar quando você tem muita inflamação ali naquela região do trígono hepatocístico. Tem muito cirurgião que opta por descolar o fundo da vesícula e partir para o infundíbulo, né? Que é uma técnica conhecida como fundocística. Isso é uma técnica que você pode fazer se você já estiver prevendo que vai precisar fazer uma colecistectomia subtotal. Para a colecistectomia subtotal, então, quero trazer aqui alguns pontos. Lembrar também que existe sempre, quando você começa a fazer essa dissecção fundocística da vesícula, né? Então quando você começa a fazer trazer uma outra imagem aqui. Quando você começa a fazer essa dissecção fundocística da vesícula, né, vindo aqui do fundo para essa região do infundíbulo, lembrar que você pode entrar numa região muito perigosa, que é a região do hepático direito e da artéria hepática direita. Então, sempre quando você estiver chegando próximo, você já vai começando a preparar o terreno aqui para você fazer uma colecistectomia subtotal. De colecistectomia subtotal, também já falei aqui no nosso primeiro vídeo do canal, né? Existe a técnica fenestrada, que você não vai fechar o infundíbulo, você só vai dar um ponto aonde você julga ser o orifício do ducto cístico, e existe a forma reconstitutiva. A forma fenestrada, a desvantagem é que o paciente tem mais risco de fístula biliar. A forma reconstitutiva, o risco é o paciente refazer uma colecistite e refazer também uma colelitíase nesse remanescente de vesícula. Então você vai ter que avaliar ali qual o risco que você vai estar disposto a correr, tá? Então a colecistectomia é uma técnica que a gente pode estar utilizando também para esses casos de colecistite mais difícil. Cologeografia, para terminar então, cologeografia intraoperatória, a gente pode sempre utilizar, lembrar que a cologeografia de rotina já foi mais do que bem demonstrado que ela não diminui a lesão de via biliar. Interessante quando a gente tiver com alguma dúvida, tentar identificar melhor ali o cenário que nós estamos. Existe aqui o verde de indocianina, que vem surgindo como uma ótima técnica para gente e já vem demonstrando reduzir sim o risco de lesão de via biliar, tá? Bom, eu acho que era isso. Então, se você gostou aqui desse tipo de formato, trazendo coisas mais práticas, deixa aqui um comentário. É importante às vezes a gente receber um pouco do feedback de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, até temas que possam estar, que vocês
queiram também que eu traga aqui pro canal. Então deixa aí no comentário. É interessante às vezes receber um pouco mais de feedback de vocês. Divulgue entre os colegas. Então o canal crescendo, isso daqui já também me estimula a estar produzindo mais conteúdo aqui pro YouTube. Então, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.